Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ieda, mediadora. Eu estou produzindo uma série de vídeos para vocês com o objetivo de ajudar no que se refere à saúde emocional, né? No vídeo passado eu falei sobre a mente, o que vem a ser a mente, né? E um pouquinho de uma reflexão sobre saúde mental. E prometi que a partir do próximo vídeo eu ia falar sobre as doenças emocionais. Então hoje, pode ser que tenha alguém que esteja vendo algum vídeo meu pela primeira vez, né? Mas eu gostaria de atender a professores, alunos, pais de alunos, né, para que todos se beneficiem dessas informações, tá ok? Conhecer sobre neuroses e psicoses é importante para todo mundo. E sobre esse assunto, existe muita informação na internet. Porém, para quem não é especialista na área, eu percebo que às vezes se torna bastante confuso, né? Porque tem muita informação, muitos nomes. Aí eu brinco que começam a ocorrer as lendas urbanas, né? As fofocas. Então as pessoas falam de nomes, falam nomes de doenças, já logo identificam em si mesmo, em outras pessoas, mas às vezes fazem isso de maneira equivocada, né? Por quê? Por não ter realmente a informação mais aprofundada sobre o assunto. E é importante que a gente tenha conhecimento. Por quê? Como qualquer doença, quanto antes a gente identificar, mais fácil é o tratamento, né? Então, a gente pode identificar em nós mesmos, né? E pode identificar também nas pessoas que a gente convive, ok? Por exemplo, né, alguém de casa, um familiar. Você tá vendo que a pessoa tá diferente, tá agindo de modo menos, assim, equilibrado, né? Na escola você vê um colega, um professor começa a perceber no aluno um comportamento diferenciado. Então, assim, a gente tem como buscar ajuda. E nesse momento que a gente está vivendo, tão dramático para a humanidade, né, dessa pandemia, gente, é muito fácil a gente desenvolver doenças emocionais, mas muito fácil. É difícil nesse momento quem não esteja, né, com alguma coisa diferente do que era alguns meses atrás, né, gente? E para isso a gente precisa conhecer. Além de conhecer e identificar, também a gente pode pensar em situações que a gente possa prevenir. Como a gente pode prevenir o surgimento dessas doenças? Isso é assunto para outros vídeos, tá? E como que a gente pode agir se essas doenças já estiverem aparecendo? Como que a gente pode tratar, tá ok? Então hoje eu vou falar das diferenças entre neuroses e psicoses, tá ok? O que são neuroses e psicoses? Antes de mais nada, um alerta, tá bom? Olha aqui, ó. Existem muitos tipos de classificações de doenças mentais, neuroses e psicoses, e explicações distintas. Vão surgir ainda mais conforme a ciência progride. Existem inúmeros compêndios para classificar e esclarecer sobre o assunto, tá? Então existem várias maneiras, gente, de classificar essas doenças.
Eu trouxe aqui para vocês verem, por exemplo, isso aqui é um livro, tá? Curso de Psicopatologia. Esse é um livro que não é fino, né? E que aqui tem o nome e a explicação de muitas doenças, tá? Muitas. Vai explicando os sintomas, tal. Um outro aqui, também muito conhecido, Psiquiatria Infantil Operativa. É um outro livro que também é bem grossinho, vocês estão vendo? Que eu falo que toda escola devia ter esses livros, né? Mas tem muito. Por exemplo, aqui, ó, abrir irritabilidade, megalomania, ressentimento. Olha só, a gente às vezes não considera que ressentimento seja um distúrbio emocional, mas é, né? Para quem estuda psiquiatria, psicologia, são sintomas, tá? E aí vai. Até questões de sintomas físicos mesmo. Por exemplo, uma pessoa que vomita, né? Do nada, assim. Ah, o que aquilo significa emocionalmente? Ela não comeu nada de errado, ninguém tá passando mal, só ela. O que é? Insônia. Olha, eu tô indo ao acaso aqui, tá? Babar no travesseiro, olha só que loucura. Rangido de dentes, sonambulismo. Gente, eu tô aqui, ó, por acaso, olhando, né? Então a gente vai vendo que todos esses comportamentos podem sinalizar algum distúrbio, tá? Um só, eventualmente, claro que não, mas é uma combinação de fatores e não é tão simples assim. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa vai na internet, procura alguma coisa e já começa diagnosticando as pessoas ou ela mesma, né? Tá errado isso. Olha outro aqui, Manual de Psicopatologia Infantil de Ajuda à Guerra. Esse aqui é um dos melhores. Esse aqui é de criança mesmo, né? Assim como o outro. Mas ó, vamos lá. Os tiques, tique nervoso, né? Então, eu vou abrindo aqui também aleatoriamente. Hipersonia, ou seja, a pessoa dorme, tem muito sono. Enurese noturna, o que é enurese? Fazer xixi na cama. E assim vai, né? Vai tendo assim, são descrições muito detalhadas, que mesmo um profissional da área, ele tem muito cuidado em diagnosticar, em falar, olha, você tem isso, você tem aquilo. Tem que tomar cuidado, tá ok? E além de que, como existem vários compêndios diferentes, vários teóricos diferentes, vocês vão ver que tem um mesmo problema que pode ter nomes diferentes. E esses nomes podem mudar ao longo dos anos também. Então, ela tinha um nome há 30 anos atrás e agora tem outro. Então, se você não sabe exatamente o que é isso, o que cada nome significa, o que quer dizer, tal, bom, você se confunde todo, faz uma grande confusão nesse universo tão gigante que são os distúrbios emocionais, tá ok? Então, por isso que eu vou por partes, para que todos possam se beneficiar em cima dessas informações, tá bom? Então, assim, nós temos dois grandes grupos de doenças emocionais, que são as neuroses e as psicoses. Essa classificação, né, que eu vou passar para vocês, como vocês já podem imaginar, não é a única que existe. Porém, é a mais tradicional, é a mais clássica de todas, né? Freud já tinha essa divisão na época dele, lá 100 anos atrás, né? Já estudada, constituída. Então, assim, é uma das que a gente mais tem como referência na área, né, da medicina, da psicologia. Então, eu vou falar para vocês a diferença entre neurose e psicose, ok? Então, vamos lá, ó. Neurose. Neurose é mais comum, né? Até a época do Freud,
achava-se que existiam pessoas neuróticas e pessoas não neuróticas. De Freud para frente, um dia a gente pode falar mais do Freud, né, que é o pai da psicanálise. Ele morreu em 1939, para vocês terem uma ideia, tá ok? Descobriu-se que todos somos neuróticos. Xiii, ferrou então, né? Eu sou neurótico, você também é, todo mundo é neurótico. Porém, os sintomas, eles não se manifestam o tempo inteiro, tá? Só em momentos de crise. E não são todos os sintomas da neurose que a gente apresenta, a gente pode apresentar alguns deles. Por isso que eu falo, nesse momento que a gente está vivendo difícil na humanidade, provavelmente, né, muitos que estão me ouvindo podem estar apresentando algum sintoma neurótico e nem sabe que é. Mas isso não é o fim do mundo, porque a neurose, ela é comum, né? É como um resfriadinho. Todo mundo tem. Tem hora que ela fica mais forte e tem hora que ela fica mais leve, quase imperceptível. E a gente tem que controlar esses sintomas para a gente viver melhor. Agora, a psicose não. A psicose é menos comum, tá? Então, a psicose, ela pode ocorrer também, uma manifestação no momento de crise, porém, ela não é tão comum. Então, se todas as pessoas do mundo são neuróticas, o psicótico também é neurótico, certo? Então, confunde-se sintomas de neurose e psicose na mesma pessoa. O psicótico, ele também é neurótico. Então, ele vai apresentar sintomas dos dois, tá certo? Qual a outra diferença? O neurótico, todos nós, pensem nisso, né? Não perde noção de realidade. Então, você conversa com ele, ele tem uma conversa coerente, ele fala coisa com coisa, ele sabe quem ele é, onde ele está, e inclusive ele tem noção de que alguma coisa não está bem para ele. Ele tem consciência, né? Ele começa, nossa, tô meio estranho, não sei o que está acontecendo comigo, acho que eu tô ficando doente. Já o psicótico, ele perde a noção de realidade. Então você vai conversar com ele e começa a falar coisa que, né, desconexa. Por exemplo, eu tive um paciente que estava tendo surto psicótico. Ele estava conversando comigo sobre os irmãos. Ele tinha muitos irmãos. E ele estava contando o fato, normalmente conversando normal. De repente, os irmãos dele, assim, na conversa, se transformavam nos apóstolos de Jesus. E ele continuava a conversa como se ele fosse Jesus e os irmãos fossem os apóstolos. Não tinha nem pé nem cabeça a conversa. E claro que aquilo, né, não condizia com a realidade. Então a pessoa perde, ela sai da nossa lógica e começa a lidar com uma lógica paralela. Então vocês podem ver que é bem mais grave, certo? Como que é o tratamento para o neurótico? Bom, inicialmente, o ideal é que um neurótico procure uma terapia, né? Se ele estiver tão nervoso, ansioso, agitado, que não consiga conversar com o psicólogo, não consiga focar, né, em si mesmo, lidar com a situação de uma maneira mais tranquila, ele pode ser medicado. Nem todos, só em caso quando a pessoa não consegue levar a terapia na boa. Então, às vezes ele é medicado, mas são medicamentos mais suaves, né? E espera-se que seja por um tempo determinado. Ele não fique usando o remédio para sempre. Não é saudável que ele fique usando o remédio por muito tempo, tá? É por pouco tempo. Vamos imaginar, a pessoa tem insônia. Quem tem insônia e não consegue dormir, como é que ela vai morrendo de sono para uma terapia? Ela não aguenta. Então, dá um remedinho para ele dormir à noite, tá ok? Agora, o psicótico a situação é mais séria. Ele faz uso contínuo de medicamento, provavelmente pela vida inteira. É muito diferente o neurótico e o psicótico, porque o psicótico precisa do remédio para que ele não
saia da realidade. Ele continue conversando e tendo uma vida o mais próximo do normal, mas assim, com uma lógica de todas as pessoas, né? Esse é o problema. Pode fazer terapia? Sim, ele deve fazer terapia, porém só se ele estiver medicado. Se ele estiver em surto, a terapia não ajuda muito, certo? O neurótico tem uma vida social sem alterações dramáticas, tá, gente? Porque o neurótico, quando também tá muito forte, é difícil, tá? Mas não é uma alteração, ele pode continuar trabalhando na maior parte dos casos, né? Como eu disse, todos nós somos neuróticos, não tem jeito. Agora, o psicótico, ele não consegue ter uma vida social normal, né? Fica muito difícil, a pessoa não fala nada com nada, faz coisas estranhas, pode se tornar agressiva e fica muito complicado. E o neurótico, ele tem consciência da sua doença, enquanto o psicótico não tem consciência da sua doença. Então, olha que interessante, se você estiver falando assim, olha, eu acho que eu tô ficando louco, nossa, é um ótimo sinal, porque isso significa que você tá só neurótico. Agora, se você falar assim, nossa, não tem nada de errado comigo, tá tudo bem, eu sou a pessoa mais normal do mundo, vocês que estão loucos, sei lá eu, né? Bom, a gente começa a ficar preocupado, porque essa pessoa não tem consciência de que ela não tá legal, né? Então, aquela brincadeira, aquela piadinha que o cara tá sendo amarrado numa camisa de força e gritando, não sou louco, é daí que vem essa brincadeira, né? As pessoas com psicose, ela tá tão fora da realidade que ela não consegue perceber nem que ela tá agindo de uma maneira tão diferenciada do padrão do resto das pessoas, tá? Isso são... eu vou falar mais pra frente, né, sobre cada uma das neuroses e das psicoses. Então, neuroses são distúrbios mentais que não atingem as funções mais importantes e essenciais da personalidade, ok? Quais são os principais tipos que eu vou falar num próximo vídeo? Neurose de angústia, fobia, histeria e obsessão. Ué, professora, não tem aí depressão? Ah, aí que tá. A gente tem que entender o que é aí. E bipolaridade, tá aí? Será que tá? Então, assim, nós vamos ver cada uma dessas manifestações de neurose. Mas não hoje, porque senão fica muito longo o vídeo, tudo bem? E as psicoses? As psicoses retratam uma grave moléstia mental e uma profunda perturbação da personalidade. A psicose é uma doença mental que se caracteriza pela perda total do sentido da realidade, do real, bem como da alteração profunda dos laços sociais, provocando a inadaptação do doente à sociedade e determinando, em muitos casos, até a internação, tá? Hoje em dia a gente fala muito menos de internação, mas ainda ocorre, né? Pessoas que não conseguem, ou pelo menos por algum momento, elas ficam internadas ou então em hospitais dia. E os principais tipos de psicose são esquizofrenia, PMD, que é psicose maníaco-depressivo, e delírio. Também eu falarei mais pra frente. E aí, gente, deu pra entender? Será que todo mundo tá meio crazy nesse momento de pandemia? Ah, é comum, não fiquem preocupados. O que a gente precisa é se ajudar. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo, quando eu vou falar sobre as neuroses. Um beijo e espero que todos estejam muito bem, ok? Até!